E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. É impressionante como os bastidores do futebol brasileiro nunca dormem. Sempre tem uma bomba estourando quando a gente menos espera, e dessa vez o alvo é um dos clubes mais tradicionais do país. O Vasco da Gama, que atravessa uma fase turbulenta nos últimos anos, pode estar prestes a receber um aporte que mudaria completamente o futuro da instituição. O rumor que corre com força nos corredores da bola é que o Qatar Sports Investments, aquele mesmo fundo que controla o Paris Saint-Germain e já mostrou ao mundo o poder financeiro que possui, teria feito uma proposta bilionária para assumir uma fatia significativa do clube carioca. É claro que, quando a gente fala em proposta bilionária, logo imagina cifras astronômicas, valores que fogem da realidade do futebol brasileiro como um todo. E o que mais impressiona é que não seria apenas uma negociação fria e corporativa, mas um movimento pensado para transformar o Vasco em uma potência não só nacional, mas também internacional. O burburinho é que a ideia é dar ao clube uma plataforma sólida para voltar a brigar de igual para igual com Flamengo, Palmeiras e os grandes da América do Sul. Muitos torcedores ainda estão tentando digerir essa notícia, porque não é qualquer coisa ver o nome do Vasco sendo associado a um grupo de investidores que literalmente pode comprar qualquer jogador do planeta. A dúvida que paira no ar é se esse movimento realmente está acontecendo nos bastidores ou se é apenas mais um daqueles rumores plantados para inflamar a torcida e movimentar os bastidores. Mas, convenhamos, quando se trata do Qatar Sports Investments, dificilmente o assunto aparece à toa. Esse é um grupo que se move com estratégia, com objetivos muito claros, e se decidiram colocar os olhos no Vasco, é porque enxergaram potencial de crescimento, de mercado e de torcida. Afinal, estamos falando de uma marca centenária, com torcida apaixonada espalhada não só pelo Brasil, mas também em diversos cantos do mundo, e que sempre mostrou capacidade de se reerguer. Esse casamento entre tradição e capital estrangeiro pode ser justamente o que falta para recolocar o clube nos trilhos. A proposta, segundo quem acompanha de perto, não seria apenas um simples aporte de dinheiro para pagar dívidas e contratar jogadores. A ideia seria um projeto de longo prazo, que incluiria reestruturação administrativa, modernização do estádio de São Januário, ampliação da base de sócios e, claro, a formação de um elenco competitivo. E aqui está o ponto que mais mexe com o imaginário do torcedor. Imaginar craques de peso vestindo a camisa Cruz Maltina, pensar em São Januário recebendo investimentos para se transformar em uma arena moderna, e o Vasco, que já viveu glórias como a Libertadores de 1998 e o Brasileirão de 2000, voltando a ocupar o espaço que sua história exige. O QSI não costuma entrar em brincadeira, eles entraram no PSG e transformaram o clube francês em potência global. A pergunta que todo mundo se faz agora é: será que podem repetir essa fórmula em um clube brasileiro, e mais ainda, no Vasco? Os bastidores do futebol brasileiro já começaram a ferver com esse rumor. Tem dirigente de outros clubes acompanhando com atenção, porque se essa parceria se concretizar, o mercado vai mudar completamente. Imagine só, de um lado o Flamengo com seu poderio de arrecadação monstruoso, Palmeiras com a força da Crefisa e do planejamento sólido, Atlético Mineiro com arena nova e investidores locais, e de repente o Vasco recebendo a injeção de um fundo bilionário. Seria um choque de forças nunca visto antes no futebol nacional, transformando o cenário em um verdadeiro tabuleiro de gigantes. E o torcedor vascaíno, que tem sofrido nos últimos anos, já começa a sonhar com a possibilidade de ver seu clube de volta ao topo, com condições reais de disputar títulos importantes e resgatar a autoestima. Isso mexe não só com a esperança, mas também com a rivalidade carioca e até sul-americana. Claro que nem tudo são flores nesse tipo de negociação. Há sempre a desconfiança sobre o quanto o clube perde sua identidade quando entrega parte do controle para investidores estrangeiros. A alma vascaína, marcada pela luta, pela resistência, pelo orgulho da história e pelas causas sociais, poderia se perder nesse processo? Essa é uma das perguntas que mais dividem opiniões. Parte da torcida vibra com a possibilidade de ver o Vasco renascendo, mas outra parte teme que a instituição vire apenas mais uma peça no tabuleiro de um conglomerado bilionário.
A questão é complexa porque mexe com emoção, tradição e, ao mesmo tempo, com a realidade de um clube que precisa urgentemente de soluções. E aí fica aquele dilema: vale a pena abrir mão de parte da autonomia em troca de um futuro mais próspero dentro e fora de campo? Essa é a reflexão que está no ar. Mesmo sem confirmação oficial, a notícia já ganhou força nas redes sociais e virou assunto entre jornalistas, torcedores e até dirigentes. O nome Vasco da Gama chegou aos trending topics, os memes começaram a pipocar e os debates esquentaram. Alguns já especulam nomes de jogadores que poderiam desembarcar em São Januário caso o aporte se concretize. Outros pedem cautela, lembrando que o clube já viveu momentos de expectativa frustrada no passado. Mas a verdade é que o rumor tem todos os elementos para incendiar a temporada: um fundo poderoso, um clube tradicional sedento por glórias e uma torcida apaixonada que não esconde o desejo de voltar a sorrir. E quando esses três ingredientes se misturam, a receita para o burburinho está pronta. Se a primeira reação é de surpresa e empolgação, a segunda já é de curiosidade sobre os bastidores dessa suposta proposta. Como o Qatar Sports Investments teria se aproximado do Vasco? Fontes ligadas ao mercado afirmam que há meses representantes do fundo estariam estudando o cenário do futebol brasileiro, avaliando marcas, torcidas, mercados e possibilidades de retorno. E o Vasco, mesmo vivendo dificuldades financeiras e administrativas, se destacou por três fatores: tradição, base de torcedores gigantesca e localização estratégica no Rio de Janeiro, uma das cidades mais globais do Brasil. Essa tríade faz do clube um prato cheio para investidores que não buscam apenas resultados esportivos, mas também exposição, engajamento e influência cultural. Além disso, o Vasco é um clube com histórias de resistência e inclusão, algo que pode agregar valor de imagem a qualquer grupo internacional que se associe ao time. Por isso, o rumor de que o QSI fez uma proposta bilionária não soa tão absurdo quanto pode parecer à primeira vista. A escolha faria sentido dentro de uma lógica de expansão de portfólio que já vimos acontecer em outras partes do mundo. Mas o que exatamente significa uma proposta bilionária? Essa é a pergunta de ouro que ninguém consegue responder com precisão. Estaríamos falando de investimento direto no futebol, com contratações imediatas de peso, ou de um projeto a longo prazo, com aportes anuais e reestruturação administrativa? Há quem diga que a proposta envolveria a compra de uma porcentagem significativa da SAF, garantindo ao QSI não apenas poder de decisão, mas também compromisso em modernizar a gestão do clube. Outros acreditam que a ideia seria parecida com o que acontece em clubes europeus, onde os investidores chegam com aportes massivos para mudar o patamar esportivo da equipe. O certo é que, qualquer que seja o modelo, os valores especulados são muito acima da média brasileira, algo que poderia colocar o Vasco em condições financeiras completamente diferentes das atuais. Esse detalhe é o que alimenta tanto as expectativas quanto as desconfianças. Dentro da torcida, as opiniões já se dividem em um debate quase filosófico. De um lado, estão os que enxergam o movimento como inevitável, um passo necessário para que o Vasco se alinhe ao futebol moderno, onde capital estrangeiro e grupos bilionários dominam cada vez mais os bastidores. Para esse grupo, não há como resistir às mudanças globais, e quem não se adapta fica para trás. Do outro lado, há os que acreditam que o clube deveria buscar soluções internas, resgatando sua essência e evitando virar apenas mais uma marca dentro de um conglomerado sem raízes na história vascaína. Essa disputa de narrativas, que já está fervendo nas redes sociais, mostra como o futebol vai muito além das quatro linhas e mexe diretamente com identidade e pertencimento. Não é só sobre ganhar títulos, mas sobre como se quer ganhar, e sob quais valores o clube quer se apoiar. Esse embate promete se intensificar caso mais informações concretas sobre a negociação venham à tona. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Outro ponto importante é imaginar o impacto no mercado brasileiro caso o rumor se concretize. O Vasco passaria a ter um poder de fogo comparável a poucos clubes no continente, e isso inevitavelmente elevaria a régua das competições. Imagine uma Libertadores com Flamengo, Palmeiras, River Plate, Boca Juniors e um Vasco turbinado por um fundo bilionário.
Seria uma transformação radical na forma como os torneios são disputados e na visibilidade global do futebol sul-americano. E claro, o Brasileirão se tornaria ainda mais competitivo, talvez até atraindo mais patrocinadores e transmissões internacionais. Esse é um efeito cascata que já vimos acontecer quando outros clubes receberam investimentos vultosos. O campeonato como um todo se fortalece, novos jogadores chegam, a base ganha mais estrutura e até os adversários acabam elevando seus próprios padrões. Se isso acontecer no Vasco, o futebol brasileiro pode entrar em uma nova era de disputas. Por outro lado, não dá para ignorar que todo esse otimismo vem acompanhado de riscos. Há exemplos ao redor do mundo de clubes que aceitaram investimentos estrangeiros, mas acabaram se tornando dependentes, perdendo identidade e até enfrentando crises quando os investidores decidiram retirar o apoio. A torcida vascaína, apaixonada e fiel, não merece viver esse tipo de pesadelo. É preciso cautela, transparência e, acima de tudo, clareza no que está sendo negociado. Se o QSI realmente apresentou uma proposta, o desafio é garantir que o clube não apenas sobreviva financeiramente, mas também preserve sua alma. Afinal, o Vasco sempre foi símbolo de luta, de inclusão e de resistência, e esses valores não podem ser negociados. O que se discute nos bastidores não é apenas dinheiro, mas o futuro de uma das instituições mais importantes do esporte brasileiro. Enquanto os dirigentes evitam confirmar ou negar oficialmente a informação, a verdade é que o rumor já cumpriu seu papel, incendiou o noticiário, reacendeu a chama da esperança vascaína e colocou o nome do clube novamente em destaque global. Agora, resta esperar para saber se essa proposta bilionária é real ou apenas mais uma onda de especulação. O certo é que, nas próximas semanas, a torcida vai acompanhar cada detalhe, cada sinal, cada indício de movimentação dos bastidores. Porque quando se fala em Vasco e quando se fala em Qatar Sports Investments, não dá para tratar como conversa fiada. É assunto grande, que mexe com paixão, com poder e com o futuro. Seja verdade ou não, a ideia de um Vasco global já está no imaginário coletivo, e isso, por si só, já mostra a força desse rumor. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.